Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Pós-Desconstruir. Eu sou Igor com H. E eu sou a Aline Brito. Gente, já se inscreve no canal, já vou começar assim hoje. Já se inscreve no canal, já compartilha, já acompanha a gente também no Pode Desconstruir, deixa o like e deixa os comentários logo abaixo, tá? Hoje a gente vai conversar com uma convidada de peso em todos os sentidos, tá? Porque tem uma história muito fantástica. E eu vou deixar o Igor agora apresentar para vocês. Estamos com ela hoje, Monique Somozzi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar falando um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história, e principalmente do futebol feminino e de outra coisa que eu amo, que é o direito. Muito bom. Monique, vou começar já lá do início. Quem era a Monique na infância? Cara, a Monique é uma menina muito ativa, assim. Eu sempre gostei muito de praticar esportes. Eu flertei em vários esportes, na realidade. Minha mãe queria que eu fosse pro balé, ela me obrigou. Ela me obrigou. Ela me obrigou. Tanto é que ela tinha sainha de titi, tutu, sei lá como eu chamo, eu nunca acerto. Acho que é tutu, a sainha, né? Tutu, a sainha. Comprou tudo, fazia eu ir pro balé, eu matava as aulas e ia pro judô. Então, o dia que o professor chegou nela, falou: mãe, a sua filha precisa de um kimono. Como assim kimono? Minha filha não faz judô? Ela, não, ela faz sim judô. Aí eu fui pro judô. E aí, um pouco depois que eu fui pro judô, meu pai faleceu, ele teve um infarto fulminante. Então, Você tinha que idade? Tinha 6 anos. E aí, tipo, mudou um pouco a minha vida, né, em vários aspectos. Aí eu fiquei um pouco pra natação e minha mãe teve que me tirar dos esportes extracurriculares porque não tinha mais condições de pagar. E aí eu sempre gostei de jogar bola na rua com as crianças e tal. E aí eu moro numa rua sem saída, então tinha muito menino na minha rua na minha época, né? Hoje os guri estão tudo grande. E aí eu jogava muito com eles. Aí minha mãe tava reclamando pra um tio meu: pô, não aguento mais essa menina fugindo de casa pra jogar bola. Porque assim, minha mãe tem apneia, então ela cochilou, puta, eu pegava e saía, abria o portão e saía. Aproveitava a oportunidade. Aproveitava. Né? Aí quando ela ia olhar, eu tava lá no meio da rua, sem tampão do dedo, com um galo na testa, era triste. E aí ela comentou com um tio meu que trabalhava com o pai da Aline Pellegrino, que hoje é a coordenadora de calendário da CBF, do futebol feminino, foi jogadora, capitã da seleção. E aí ele falou: meu, leva a Monique no Juventus, faz um teste com ela lá, vê. Sempre fui muito grande, passei na peneira. Já como goleira ou não, como jogador de linha? Era jogadora de... Eu tentava ser jogadora de linha, eu era iludida. Era triste a coisa. E aí eu passei, na época já tinham grandes jogadoras lá, a Magali, que é a treinadora da época, era uma grande formadora, tinha revelado várias jogadoras. Na época, quando eu entrei lá com 12 anos, eu jogava com Tamires, com Érica, com várias meninas que eram craques, Taizinha veio depois, Andressa Alves. Pô, passou uma galera lá. E aí foi onde eu comecei a entrar no futebol, já buscando alto rendimento, óbvio, de uma forma muito inocente ainda, porque eu era muito nova, mas com mente de atleta, sabe? Maravilha. Então nessa época, com 12 anos aproximadamente, não é isso? Você ficou só no futebol ou você fazia outras modalidades Não, só futebol. Paralelas? Só futebol, não o tinha judô tempo. já tinha deixado. Já tinha tudo. Já tinha deixado tudo. Você aqui é meu lugar e... Ali eu me encontrei, até porque a rotina era muito extenuante, assim. A gente... Cara, eu tinha 12 anos, eu ia pra escola, almoçava correndo, ia pro treino. O treino era das 2 às 6, quase. Caramba. Então, tipo, eu ficava o dia inteiro lá, voltava moída. Não, nem tinha tempo, Não tinha né? tempo, nem disposição também. energia de já fazer tinha ido alguma embora coisa. faz tempo. Muito bom. Sua mãe aceitou... Desculpa. Sua mãe aceitou super bem essa... Do balé para o futebol? A minha mãe nunca gostou que eu jogasse futebol. Essa é a realidade. Mas ela sempre respeitou e me apoiou. E isso é uma coisa que eu admiro muito. A minha mãe era o tipo de mulher que ela saía do trabalho dela, ia me levar pro treino de carro, esperava o treino acabar para me levar. Quando ela não pôde mais continuar fazendo essa rotina, ela fazia o meu lanchinho, a minha marmita. Na época que eu ainda era menor de idade, eu joguei no Nacional, que era com o Arthur Elias. E aí a gente treinava à noite. Era 2 vezes na semana à noite. O treino começava às 10 horas, porque a maioria das meninas trabalhava. Eu era uma das poucas jovens. Então a minha mãe ia me levar, ficava dormindo no carro esperando eu treinar para poder me levar. Minha mãe foi extremamente importante, assim, nesse decorrer, nesse início da minha carreira. E você é filha única? Não, eu tenho uma irmã mais nova. Ah, mais nova. E acompanhava, provavelmente, junto Às também, vezes. Né? A minha irmã nunca foi muito do esporte. A minha irmã é super delicada, da maquiagem. É do balé. Mais pro balé. Na realidade, é uma sedentária, mas
Ela é mais pro balé. Entendi. Maravilha. E como que você lidou com a questão de, poxa, a menina que joga bola... Teve essa questão do preconceito ou não? Cara, sempre teve, porque eu sempre que eu joguei bola com os meninos. Na escola mesmo, fazia judô, mas jogava bola. Então eu sofria muito. Maria macho, Maria moleque. Você não tem que jogar bola aqui, você tem que lavar louça, vai brincar de boneca. E a minha mãe é professora, ela trabalhou no projeto chamado Escola da Família. Então, final de semana, eu ia pra escola com ela. E tinha quadra, e os meninos não queriam deixar jogar. Eu falei, não vou jogar, irmão. Esse problema é seu. Tá louco? Engole seu orgulho, foda-se. Desculpa o palavrão. Não, à vontade. Eu falei, não vou. Se você tá incomodado, sai você. E eu ficava lá e os caras me respeitavam pra caramba. Olha que legal. Porque tem que se impor, né? Sim. Porque se não se impor, aí a gente simplesmente cai lá no estereótipo que mulher não pode fazer determinadas coisas. Exatamente. Né? Eu acho que isso está quebrando um pouco com o passar dos anos. Acho que a nossa geração provavelmente sofreu muito mais do que essa geração que está vindo. Mas era um negócio bem chato, assim, bem delicado. Mas era bom. Foi bom porque ajuda a amadurecer. Traz uma maturidade um pouco mais cedo, né? Sim. Até tanto para quer. você, até para os outros também poderem respeitar, né? Exatamente. E como que você fez essa transição? Você falou que não começou como goleira. Você foi pra linha. Como que você chegou nessa... Não foi porque eu quis, assim. Não foi uma escolha minha. Na época, tinha tido uma reformulação na equipe lá no Juventus. Eu fiquei lá 4 anos. Sim. E aí, eu tinha acabado de ganhar uma bolsa atleta também, né? Pra estudar e jogar. E aí, as goleiras tinham ido embora. Não tinha goleira no time. Acho que tinha uma só. Se tinha uma, era muito. Aí a Magali falou... E é assim, eu tava fora do coletivo porque não tinha talento pra estar na linha. Aí ela, vai pro gol? Eu falei, eu vou. Quero jogar? Eu vou pro gol. E aí eu fiz umas 2, 3 defesas. Ela... Arranjei goleira! Achei o seu lugar! Não! Achei que fosse temporário. Mas assim, no início eu tive um pouco de dificuldade de aceitar, né? A gente vê os ídolos na TV, os caras que fazem gol. Sim. Nunca imaginam goleiro nessa seara. Mas aí eu aprendi a amar a posição. Hoje eu não troco o gol pela linha, não. Antes você jogava do quê na linha? Era atacante. Atacante? Você tentava, eu fui caindo. Foi só descendo. Aí quando chegou na zaga... lá, eu falei, é daqui pra porta da rua, então vamos ficar aqui. Muito bom. Então, você, depois do Juventus, você ficou ali um tempo, você foi pra onde? Eu fui pro Nacional Mackenzie, né? Que era uma parceria do Clube Nacional com a Mackenzie. Na época, o Arthur Elias era o treinador. Sim. Foi um dos primeiros projetos dele também. E aí foi onde eu tive a oportunidade para a seleção de base. E aí, tipo, isso abriu um norte na minha carreira. Desculpa. À vontade. E aí eu joguei lá esse ano, fui convocado para a seleção de base, aí comecei a ter uma estabilidade na seleção de base. E aí no ano seguinte, que foi 2010, eu já tinha me formado na escola. Então, eu estava livre, desimpedido. Eu tinha ganhado uma bolsa no Mackenzie, já estava matriculado em fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta. Já estava... eu admiro muito a profissão. Hoje eu não faria mais, mas... Naquela época eu tinha me matriculado em físio, estava tudo certo e eu larguei tudo. E fui jogar em Foz do Iguaçu, que era um projeto do Luciano do Vale, que é uma das principais jogadoras do cenário na época. Falei, cara, a oportunidade da minha vida. Mãe, sinto muito, tô largando a faculdade, tô indo embora. E sua mãe, nessa época, ela sentiu porque eu ia ter que sair de casa. Ela não... Por mais que assim, eu viajasse muito, eu ia pra seleção em 2009, eu ficava 15 dias fora, voltava, ficava um mês, já saía 15 dias de novo. Então, assim, só que eu voltava, outra coisa é eu ir e não voltar. Então, pra ela foi um choque, assim, tipo, ir de mala e cuia, de mudança, ela tomou um choque, ela sentia muita falta. Mas ela tinha uma irmã mais nova, né? Sim. Então, dava uma compensada. E você, nesse momento, como ficou? Cara, eu gostei. De casa, mas eu ia falar, eu ganhei a carta de euforia que eu queria, assim, em alguns aspectos. Porque eu queria ter essa experiência. Porque, pô, é muito bom ter uma em casa, roupinha lavada, comida na mesa. Minha mãe é maravilhosa. Só que eu precisava ter essa experiência pra minha maturação mesmo. Porque eu era muito imatura pra muita coisa. Minha primeira experiência morando fora foi horrível. Porque você sente, você vai morar no alojamento com 6 meninas no mínimo numa casa, num condomínio, são 20 quase, todo mundo fora de São Paulo. De lugares diferentes, cultura diferente, educações diferentes.
Cara, você tinha que ter um saco do Papai Noel, assim, pra aguentar algumas coisas, pra você se adaptar. E aí lá também foi um período conturbado, que a gente ficava sem salário, os caras pagavam errado. Quando pagavam, a gente passou muita necessidade. Você tava em que clube lá? No Foz Cataratas. No Foz Cataratas. E aí foi um período de muita maturação, foi muito bom pra mim. E aí nisso eu ia acompanhando junto com a seleção também. E quando que você decidiu entrar no direito? Cara, já deu um pulo grande, mas quando que foi que você falou assim, acho que direito é a minha cara? Eu migrei muito, assim, em clubes e tal. Quer dizer, migrei muito não, eu fiquei muito tempo em alguns clubes, eles mudavam de nome, mas a galera era a mesma. A mesma, né? Então eu saí do Foz, eu fui pro Centro Olímpico, que também era com o Arthur. Aí eu fiquei lá 11, 12. Aí eu saí de lá em 2013, aí em 2013 eu migrei bastante, que eu fui pro Vitória de Santo Antão, que é no Pernambuco. Depois eu fui pro Botucatu, que era interior de São Paulo. Fui pra João Pessoa, pro Botafogo da Paraíba. Voltei início do ano de 14 pro Rio Preto, eu não me adaptei. E aí, quando eu voltei pra São Paulo, eu encontrei o cara que me deu a bolsa na escola. E lá tinha a universidade, depois de uns anos. Falei, pô, Ricardo, eu quero voltar a estudar, preciso estudar. Meu, me arranja uma bolsa, me ajuda e tal. Falou, amor, peço vestibular, vê como vai ser, qualquer coisa a gente conversa. Falei, tá bom. Aí eu fui olhar a grade curricular. ADM, não gosto de conta. Contábil, não gosto de conta. Área da saúde e pedagogia, nem pensar. Desistiu lá atrás. Aí, a única coisa que, assim, eu sempre tive uma atração, nunca me imaginei como, mas sempre tive uma atração, era o direito. Só que eu, como menina, entendi o direito muito com a parte criminal, que é que a gente vê na TV. Até porque o acesso ao entendimento do direito, eu não tinha tanto naquela época, eu era bem crua a zona. É muito superficial, né? As pessoas veem o direito como a parte criminal. Sim. Então, pô, acho que advogado vai defender bandido. Não é a realidade. E aí eu falei, cara, fiz teste vocacional, falei, eu acho que é isso aqui, eu vou tentar. A pergunta é, você gostava de estudar? Sempre gostei de Sempre estudar. gostou de estudar? Que legal, cara. Assim, eu sempre fui muito inteligente, com modéstia à parte, eu sempre pensei um pouco fora da casa. Sim. Então, eu vi aquilo ali como uma ferramenta B do que eu fazia. Exatamente. Então, eu justamente fui pro direito também pensando que é um nicho que não tinha ninguém que fosse cuidar do esporte. Exato. Então... A realidade que... Porque, assim, por exemplo, eu vim do futebol também, tive contato com muita gente que virou profi, que chegou na base. E, cara, a realidade era totalmente diferente. A molecada falou assim, não, eu vou ser jogador, tô nem aí pros estudos, cara. Repetia 2, 3 anos assim na escola. Às vezes passava na escola porque era bom no futebol, os caras davam pra passar uma colher de chá. E aí eu sempre falava, eu trocava ideia com os moleques. Pô, você tem que estudar, cara. Porque se você não vingar, e aí, você vai pra onde? É o que eu falo para as meninas hoje. Não sei se vocês acompanharam, saiu uma matéria recentemente no Fantástico falando dessa discrepância em relação aos estudos no feminino e no masculino. Eles fizeram uma estatística, consultaram, acho que todos os clubes da Série A, do feminino e do masculino, e era uma diferença de mais de 30% de jogadoras que fizeram faculdade ou fazem, e dos jogadores que fizeram ou fazem. No masculino, acho que tinham 5 jogadores, que ou eram formados ou cursavam. No feminino, eram 300 jogadoras, acho que no mínimo 40, 50 fazia ou já fez algo. Então é uma discrepância muito grande, mas por conta da necessidade do esporte. Então a vitrine era totalmente diferente. O menino, aquilo ali era a oportunidade da vida dele, porque se ele vingasse, ia ser a vida dele ia mudar. A menina, mesmo que ela vingasse, ela ia ter que pensar, exatamente, ela ia ter que pensar no plano B, porque ela não... A gente, na época que eu fiquei como profissional, a gente sobrevivia do futebol. Hoje as meninas conseguem viver, mas antigamente a gente sobrevivia. Não, boa parte. Hoje a folha no feminino ela tá bem inflacionada. Então hoje, se você vai olhar os clubes da Série A, pelo menos, as meninas estão ganhando de média de 5 para cima. Ou seja, elas estão ganhando mais de 2 salários mínimos, que é o que os caras ganham numa Série B, C, entendeu? Então já tá melhor. Óbvio que não chegou num padrão Série A masculino, mas já melhorou o padrão. Em 5 anos, a folha cresceu mais de 300%. É uma evolução muito drástica, até por um crescimento que tá vindo bom, mas que tem muito ainda a evoluir. Então, é uma discrepância bem grande. Não, é absurdo. Isso, eu não sei, me corrija aí, por favor, tá? Mas me veio aqui na cabeça agora a questão das diferenças também entre o sexo feminino e masculino na questão de, por exemplo, mulher engravida, né?
Isso também, você viu um peso dessa questão de as mulheres irem mais para o caminho de estudar, ter um segundo plano por conta dessa hipótese de acontecer? Olha, eu vi poucas mães no futebol feminino. Conto nos dedos, assim, as meninas que engravidaram. Mas, assim, eu vou dar o exemplo da Tamires porque eu acompanhei quando ela era mais jovem. Quando ela engravidou, ela estava no Santos e, tipo, os caras, tchau, obrigado. Não dá para ter você aqui. Porque não era profissional e o entendimento de empregada era totalmente diferente do que é hoje. Hoje o clube não pode fazer isso, a FIFA não permite. Se você fizer, você toma um belo de um processo merecido. Porque a mulher ela tem direito de engravidar e não é pelo fato dela ser atleta que ela vai ser impedida. Exato. Tem um caso recente que é o da Solly James, que está no Flamengo, que ela engravidou recentemente. Eu acho que assim, essa questão da maternidade não era algo muito latente, pelo menos na época que eu jogava, em ser ouvida, porque nós éramos muito jovens, então ninguém ficava fazendo planos assim, tipo, eu quero casar e ter filhos. Eram poucas meninas e aí tiveram algumas que acabaram tendo, às vezes por acidente, engravidando, mas eram exceções. Eram poucas exceções que eu vi no esporte. Até porque boa parte das meninas, a maioria da galera do esporte tem um lado bissexual, homossexual, então, tipo, pra fazer isso tem que ser algo planejado. Sim. Então não dá pra fazer, tipo, hoje eu quero engravidar. Entendeu? Entendi. Mas isso é interessante porque no esporte como um todo, não só no futebol, mas muitas mulheres, elas abrem mão mesmo de ser mãe justamente para viver do esporte. Porque aquilo ali tá mais vivo, ela tem um sonho de ser uma atleta, tem um sonho de representar a seleção brasileira, então acaba abrindo mão mesmo e E eu ia falar assim, porque se a gente for pensar num contexto de gestação, a atleta ela vai ficar no mínimo 2 anos afastada. Você não fica 2 anos afastado do seu emprego se você tiver em qualquer outro emprego. Exatamente. Por exemplo, uma advogada não vai ficar 2 anos afastada, ela no máximo vai ficar 6 meses. Se ficar, coitada. Se ficar. Sim. Se Mas faltou, não esquece. se faltou, não esquece. Mas em outras profissões, a mulher, às vezes, ainda tem um benefício de ter até um pouco mais de 6 meses, mas a maioria é 6 meses. No futebol, não. Pô, descobri a gestação, eu já não posso mais ter contato. Eu posso até treinar, mas eu só vou fazer academia e uma atividade ou outra sem contato físico, porque não pode ter trombada, contato abdominal, e que no esporte que a gente pratica é impossível não ter. Sim. E aí, além disso, aí beleza, você vai ter aí, vamos supor que você descobre com 2 meses de gestação, 3 meses, vai, no máximo. Então, são 9 meses, então 6 meses você já vai ficar afastado. Aí você tem o parto mais o período do porpério e pós, então mais 6 meses. Então aqui já contou 1 ano. Aí você tem que voltar gradativo, porque o seu organismo já não é mais o mesmo de quando você entrou. Então você tem que fazer todo um preparo muscular para você evitar lesões, porque é muito comum mulher ter gestação e ter lesão, porque Exato. perde massa muscular. A própria parte hormonal também. A parte hormonal exatamente influencia. A gente teve um caso até engraçado no escritório de uma jogadora que está no Cruzeiro hoje. Ela teve uma lesão de LCA. E logo na época que ela estava voltando, ela descobriu a gravidez. Nossa. A gente não sabia nem como contar a estabilidade dela, porque ela tinha direito a 2 estabilidades. A estabilidade pela lesão e a estabilidade gestacional. Sim. E ela foi até campeã agora, mineira. Legal. Tava com a nenenzinha lá e tudo mais. Mas era uma realidade que a gente falou assim, cara, como é que a gente vai partir? Como é que vai contar? Porque é uma exceção. Sim. Então é muito diferente. E aí no direito você tá dentro do esporte, então. Uma das vertentes do meu sócio é Igor com H também. Quando você Sério? falou, eu Que lembrei. legal. Até um beijo pra ele. Uma das vertentes que a gente segue no escritório, e uma das principais vertentes, é o direito esportivo. É algo que a gente... Que assim, quando eu comecei a estagiar, o Igor já é formado há anos, cara que tem uma puta bagagem no direito, um cara especialista em direito do trabalho, ele é muito inteligente, terminou agora o mestrado em direito esportivo. Então, assim, ele tinha a fome, eu tinha vontade de comer. Então, ele precisava de um estagiário na época, eu precisava estagiar, ele queria trabalhar com esporte, eu tinha o know-how. Então, a gente uniu o útil ao agradável, e aí a gente começou a trabalhar nisso. Então, a gente começou a fazer uma conscientização das meninas do que era direito delas. Então, pô, a eSports está usando indevidamente mais jogadora. Processo para tentar receber. A Panini é a mesma coisa. Processo para tentar receber. Pô, o clube me dispensou, eu tô lesionado. Processa para tentar resolver. E aí, por aí vai. E a gente começou assim. Hoje a gente está
graças a Deus, consolidando esse aspecto do futebol feminino. A gente já tem mais 100 clientes do futebol feminino no escritório. Caramba, que legal. E como que essa conscientização começa? Porque hoje você pode ter pessoas que estão nos assistindo que não tem, que tá em clube pequeno, que não tem, já passou por alguma situação dessa de, pô, eu tava no clube, lesionei, os caras me dispensaram, que é muito comum. Como que começa essa conscientização, principalmente no futebol feminino? Então, é que na realidade as pessoas só procuram advogado quando o negócio já tá feio, bem complicado e que elas estão muito chateadas ou magoadas. Então, muitas vezes, por raiva, ela quer processar porque ela realmente quer reaver o direito dela, mas ela quer fazer com que o clube seja punido pelo que está fazendo com ela. Então, a gente começou esse trabalho com jogadoras que estavam na seleção, a gente começou com o direito de imagem. Que as meninas falam, pô, meu nome tá aparecendo no jogo, mas eu não recebo. Falei, mas você deixou? Não. Falei, como assim, então? Como é que tá autorizando a sua imagem sem você autorizar? Aqui a gente fala no Brasil, óbvio que cada país tem um tipo de legislação, mas aqui no Brasil a imagem é uma coisa personalíssima e é um ferimento à Constituição. Sim. Então a gente já tinha uma vertente muito aberta ali para trabalhar, que foi o mesmo caso da Panini. E aí, sobre as jogadoras, quando a gente começou a ver essas ações da Panini, começaram a aparecer jogadoras com caso de lesão. Pô, não tenho contrato, o clube me mandou embora, tô sem salário, machucada, sem cirurgia. A gente falou, não. E aí o Igor veio com uma tese sobre a questão do empregado, né? Porque é muito interessante porque as pessoas olham um jogador de futebol e, o contrato não é profissional, ela não é profissional, não tem nada disso. O fato dela não ser profissional na carteira não significa que ela não é empregada do clube. Porque ela cumpre os requisitos de empregado. Ela tem horário, ela tem superior hierárquica, ela recebe salário e tudo mais. Então a gente começou a entrar com os processos, criando a jurisprudência da ideia do empregado. Porque a menina ela tem o direito de ter a cobertura, ter direito a 13º, a férias, a FGTS. Não tem, pela Lei Pelé, a Lei Pelé não abrange um prestador de serviço como jogador. Exato. Então, a gente começou a trabalhar nessa vertente. Aí as meninas, uma vai falando com a outra, né? Eu falo que é o boca a boca, ainda é a melhor forma de captação. Sim. Então, uma vai falando com a outra, que vai indicando a outra e vai trazendo a outra. E nessas aí, a gente começou a fazer a captação do escritório para trabalhar com o futebol feminino em relação a essas questões. Que bacana. Então, o boca a boca é muito... E no futebol, cara, todo mundo é muito próximo, Sim. na verdade. Então, é um nicho muito fechado para você trabalhar. Então, como eu já estava nele, era muito mais fácil o acesso. Então, hoje... Eu fiz a faculdade de Direito por muitos anos com as meninas. As meninas me viam estudando no ônibus para ir viajar, na loucura de voltar para fazer uma prova. E aí elas falam, Moni, eu confio em você para cuidar dos meus BOs. Então, quero você, cuide. E aí até para trabalhar uma vertente da confiança, porque advogado, médico são profissões de confiança. Então, elas, às vezes, tem alguém que estava com elas ali no dia a dia, que elas conhecem o caráter, conhecem a personalidade, sabe que não vai vir tentar fazer nada desleal. Era uma forma de delas terem um ponto seguro e de eu também começar a me estabilizar como profissional na minha área. Isso é extremamente importante, né? Exato. Eu sempre falo sobre pontos importantes, né? Porque isso que você falou, às vezes as pessoas fazem o seguinte, querem construir... você esteve muito próximo das meninas e com que você realmente, com o nicho que realmente você trabalha hoje como advogada. Mas, às vezes, não viram todo o seu desempenho, a sua dedicação nos estudos e depois você quer forçar uma situação que não foi visto, que não foi construído ao longo do tempo. Sim. E você construiu isso de uma forma extremamente natural. Sim, né? Exatamente. E essa assim, confiança, né? Lá no escritório a gente tem um foco muito... Mas a gente trabalha em outras áreas. Por exemplo, eu adoro direito de família. Eu adoro ver um barraco. Adoro fazer uma disputa de guarda, uma resolução de inventário, que é uma coisa que eu tenho me aprofundado mais, que é uma coisa que eu gosto. Mas tem outras vertentes. O Igor mesmo é um cara que é extremamente direito de trabalho. Então, ele pega uma ação de trabalho legal e ele fica extremamente feliz de fazer. Você gosta de trabalhar, então, defendendo mais o público feminino, pelo que eu entendi, né? Eu gosto de defender o certo, na realidade, que eu enxergo que é certo. Eu sempre falo que existem 3 vertentes, né? A minha, a sua e a verdade. Mas os documentos falam por si só. Então, eu, na realidade, não pego só caso de mulheres. Eu tenho caso de sonegados, né? Que é uma sonegação de bens em inventário, que o meu cliente, que é um homem, foi enganado pelos irmãos na hora de fazer o inventário.
Então, eles esconderam bens para eles não partilharem com ele. Porque ele era um filho bastardo e tudo mais. Tem caso de disputa de guarda que eu tô pela parte paterna. A mãe foi embora, nunca cuidou da menina e depois de anos apareceu falando que era guarda e entrou com pedido pra menina ir morar com ela na Bahia. Então tem vários casos e casos que eu acho que eu tento pegar pelo fato da vertente do que eu considero certo e justo ao meu ver. Sim, sim. Que aí eu acho que eu vou por base daqueles meus princípios do que eu acredito. Na verdade, quando eu falei do público feminino maior, óbvio, né? Porque vocês, como advogados, assim como qualquer outro profissional, estuda antes, né? Pra depois aceitar ou não aquele trabalho, né? Exato. E aí eu achei que fosse, você é mulher, mas não tá muito... Ela não tá muito coerente pelos princípios que eu que trato muito com a verdade. O advogado tem que trabalhar, tem conta, final do mês pra pagar. Exatamente. Então eu falo pra trabalho, cliente, afinal de contas. você quer que eu te defenda? Beleza, mas o que eu acho é isso, isso e isso. Pode ser que eu vá entrar com ação e não vá ganhar a situação. E eu sempre trabalho com a verdade. A gente depende de uma terceira pessoa pra decidir. Sim. Eu posso fazer a petição mais linda, se o juiz não lê, não adianta de nada. Então, eu sempre falo pra quem eu vou entrar. Nunca prometo ganhar ação, porque não depende de mim. Eu prometo dar meu melhor, mas nunca prometo ganhar. Sim, sim. O advogado que promete ganhar, cara, sai fora que é furada. E aí, assim, eu sempre parto da vertente, tipo, olha, esse documento não tá forte, você quer arriscar? Beleza, a gente vai, eu vou com você, mas o risco é tal, tal, tal. Então, eu sempre trabalho por esse lado. Óbvio que você consegue pegar, às vezes, que o cliente está mentindo. Tem todo um estudo, assim, pessoal, que você vê a forma que a pessoa vê. Os próprios documentos, como eu disse, falam mais do que 1000 palavras. Entendeu? Com certeza. Agora, voltando um pouco mais pro futebol. Como que é a experiência de servir uma seleção brasileira? Cara, é indescritível. É muito legal você representar seu país. Tive a oportunidade de jogar 2 Copas do Mundo de campo, sub-20, com as melhores jogadoras. Hoje aí estão no cenário arrebentando. Eu que dei uma parada, mas elas estão arrebentando aí. E também pelo Futebol 7, que eu disputei, acho que 2 ou 3 Copas do Mundo. Acho que foram 2. Acho que foi 2. E como que tá sendo esse período de transição? Saindo do campo, indo pro Futebol 7? Qual que é muito gritante a diferença? É um pouco. O esporte, o Fut 7, ele é muito dinâmico, né? Ele é o tempo inteiro... Você tem contato com a bola, participa do jogo muito mais ativamente do que no campo. Sim. Eu ainda jogo campo de vez em quando. Joguei até a Taça das Favelas recentemente, que é campo. Mas é muito, muito rápido, é muito dinâmico. Eu, particularmente, hoje não troco Fut 7 para ir pro campo. Assim, eu gosto muito da dinâmica do jogo, da participação. É um jogo mais intenso, mais... Você vê o da linha também, né? Então você consegue ali trabalhar um pouco. Gosta de fazer um goleiro linha. Então, isso faz bastante diferença. Parte, entendeu? Mas em questão de, não só de jogabilidade, mas em questão de representatividade, porque hoje o futebol de campo feminino está crescendo muito. Sim. E o Fut 7, ambas as categorias ainda é muito apagado. Qual que é a diferença que você está sentindo assim, desses ambientes? Cara, como eu peguei um futebol feminino estilo Fut 7, eu não sinto tanta diferença, né? Eu ia sentir, acho que se eu tivesse... Não tinha tanta visibilidade também, né? Quando você estava... E eu vou te falar assim, que é óbvio que a gente quer que o esporte cresça, mas eu logo tô aposentando minhas luvas, então... Assim, eu até nessa dinâmica que tá, pra mim tá perfeito, porque eu consigo conciliar com as coisas com o meu trabalho e com o esporte que eu gosto de fazer. Mas... Essa diferença eu não sinto tanto porque eu vim de uma época quando eu saí do esporte ainda o futebol feminino estava bem precário. Tava embaixo ainda. Não que não esteja ainda, né? Sim. Porque tem muita coisa a melhorar. Pega os casos e casos de diversos clubes grandes com irregularidades. Mas tá melhor. É o que eu falei, a visibilidade, a partir do momento que a mídia participa e que consegue transformar uma categoria, no caso futebol feminino, num ativo, transformar aquilo ali numa roda para se girar, colocar aquilo na roda para se girar, o negócio fica diferente. Com certeza. Então, eu até brinco com as meninas, falo, pô, me arrependo, parei na hora errada, era pra eu estar rica igual vocês. Falo brincando pra elas, coitadas, nem tão longe de ficar rica, mas tô numa condição melhor. Com certeza. Isso me deixa muito feliz. E aí, por exemplo, eu jogo várzea, e hoje eu vejo muito... Antes a gente quase não se via campeonato de várzea feminino. Hoje já tem bastante mulheres jogando na várzea. Agora tem a Taça Favela que também vem trazendo uma representatividade bem legal. O que você acha disso? Cara, eu joguei a Martins Neto no início do ano, foi bem legal.
diferente, né? Eu não tinha ainda entrado, sendo assim, introduzido assim, na várzea. E agora eu joguei a Taça das Favelas por um time que é o Vida Louca, só que estava representando a favela Michiza Murata, alguma coisa assim. Era difícil decorar o nome. Mas, cara, é legal. A Taça eu gosto de jogar, mas achei um pouco desorganizado em alguns aspectos. Me incomoda um pouco. Jogo em cima do outro, né? Não, e não só isso. A arbitragem é muito ruim. Os caras não têm um regulamento pré-definido, seja de arbitragem, seja da competição. Aí, por exemplo, a gente foi eliminado, o árbitro, o bandeirinha, tinha dado impedimento. O árbitro central tirou e deu gol. A gente perdeu uma classificação por causa de um erro de arbitragem. Em que o bandeirinha confessa que tirou a bandeira, ele já tinha levantado, ele baixou a bandeira porque o árbitro central mandou. E que ele não tinha visão do árbitro que estava lá. E aí, no final, deu uma confusão. Não sei se foram excluídos ou não, porque eles querem ser drásticos em algumas coisas lá. Mas, por exemplo, ano passado, o time que eu joguei foi eliminado porque tinha uma jogadora que estava inscrita em 2 favelas, na nossa e em outra, mas a gente não sabia. O sistema era para identificar uma, como houve erro de digitação, ela entrou nos 2. E ela, mau caráter, foi num jogo sábado, o time dela perdeu, ela veio pro nosso jogo domingo. E ninguém sabia que ela estava inscrita. Nossa. Ninguém. Aí a gente fizeram a denúncia, porque o outro time foi muito sacana. Porque como perdeu, ele queimou o outro. Ele foi e queimou a gente pra ele pegar a vaga, porque eles não são bestas. Sim. Aí fizeram isso. A gente não vai dar uma exclusão de 10 anos, mas esse ano acabou pra vocês, não sei o quê. A menina vai pegar uma suspensão de 10 anos. Caramba. A menina tava jogando essa edição. Quer dizer, assim, ela queimou o time. Ela queimou o time, ela prejudicou todo mundo. Mas aí ela foi beneficiada. Então, porque teoricamente ela tinha um banimento de 10 anos, mas no ano seguinte ela tava jogando. Nossa. Então, assim, não tem controle, é muito... Então, assim, às vezes, por exemplo, a Martins Neto eu já acho que é um pouco mais organizada, a arbitragem um pouco melhor. Não que seja mil maravilhas, mas a gente tá falando do campeonato de várzea, não tem como eu querer. Até a arbitragem FIFA, CBF falha com o VAR. Sim. Eu não tenho como esperar que os caras acertem tudo, mas a gente espera o mínimo de coerência. Sim. Então, mas eu gosto de jogar campeonato de várzea. Hoje é uma das coisas que eu gosto de fazer. Nossa, é gostoso, né? Demais. Monique, se você tivesse que deixar uma mensagem para as meninas que estão começando no futebol, que estão querendo ingressar no esporte, o que você falaria para elas hoje? Eu acho que a primeira coisa que eu falaria é para ter persistência. Acho que como tudo na nossa vida, a gente precisa ser persistente e acreditar naquilo que a gente vai fazer. Eu estava vendo os livros aqui atrás, são alguns livros que eu já li, e eu acredito muito no poder da atração, que nada mais é do que a fé individual de cada um aí na sua religião. Então eu falaria, tenha fé, seja persistente e nunca deixe de estudar. Porque a gente não pode contar que tudo vai sair do jeito que a gente quer. A gente não sabe os planos de Deus. Então eu procuro sempre falar, faz o plano B. Joga, é gostoso jogar, joga muito, mas estuda. Não deixa de lado aquilo que futuramente vai mudar a sua vida. Porque a gente está acostumado a ver o atleta pensar até os 40 anos enquanto ele é jogador. E a transição, ela vem. 40 anos você está iniciando a sua vida, você não está terminando. Sim. Exatamente. Então, eu sempre procuro pensar nesse sentido para que a gente consiga buscar esse patamar, não só como atleta, mas como ser humano. Desenvolvimento pessoal. É extremamente importante. Educação, estudar. Não tem negociação. E você como atleta, qual que foi o maior desafio que você enfrentou? Uma depressão. Uma depressão. Eu tinha uma depressão jogando no time do coração, que era o Corinthians. E logo depois disso eu joguei mais um ano e parei. Mas você estava jogando campo, né? Estava jogando campo. Tô jogando no primeiro ano do projeto Corinthians Futsal, que era Arthur Elias, tinha uma parceria com a Audax, a gente foi campeão da Copa do Brasil. Tive uma depressão que eu fui no fundo do poço e... Caramba. Aí eu fiz muita terapia, joguei mais um ano e falei, cara, não quero mais isso pra mim. Não em alto rendimento. Eu entendi que o amor e o dinheiro não se conversam. A partir do momento que você faz o seu amor, o seu salário, você tem que saber diferenciar bem as coisas. E aquele momento eu já não sabia mais no esporte. E foi quando você decidiu, de fato, sair Sim. Decidi parar profissional. Literalmente. Entendi. E aí você tratou a depressão, melhorou? Até hoje a gente trata, né? Que depressão não tem cura. Exato. É um negócio que você tem picos. Então, você sempre vai se decepcionar com alguém. Às vezes você cria expectativa de alguma pessoa e você cai do cavalo, você se decepciona. Então, é um negócio que eu tento trazer para minha vida. Eu fiz
2006, final de 2006, 2017 inteiro, eu acho que uma parte de 18, aí eu precisei parar, porque financeiramente, como eu estava em transição de carreira e não tinha me organizado para parar, eu não tinha condições de ficar bancando a terapia. E aí eu voltei esse ano agora. Tive alguns problemas pessoais, falei, cara, eu vou cuidar daqui. Não que tive pico de depressão, nada, eu falei, cara, eu preciso tratar aqui. Mas você reconheceu que seria importante retornar, né? Sim, eu acho que a vida, a idade, ela traz uma maturidade pra gente, da gente começar a se autoconhecer. Sim. Então eu tava passando por alguns processos, fim de relacionamento, a mudança drástica na carreira, porque esse ano eu realmente emergi no direito em algumas questões. Então, estava muito acumulada. E eu sou uma pessoa que não consigo desabafar com qualquer pessoa. Então, às vezes, eu acho que eu prefiro até a terapeuta mesmo, porque fica mais fácil de você exteriorizar algumas coisas que você não consegue falar para todo mundo. Eu voltei para terapia. Maravilha. E agora, qual que foi o maior desafio nessa mudança de carreira, essa transição, né? De atleta, agora... Adaptação. Advogada. Cara, eu trabalhava no campo 3 horas no máximo por dia. Hoje eu trabalho 8 horas sentada. Dinamismo é outra coisa, totalmente diferente. A minha concentração é totalmente diferente. Eu tenho que sentar na frente do computador e ler no mínimo 100 folhas por processo, até mais. Então eu tenho que estar focado ali para descobrir aonde está a peça do quebra-cabeça errado para que eu consiga consertar. No campo, você faz aquilo ali, mas no oba-oba da bola, da zoeira das meninas. Hoje, meu trabalho é muito solo. Eu tenho meu sócio, mas hoje a gente sempre linka, a gente tem que ter o limite. Sim. Quando a pandemia veio, a gente ficou home office. E aí eu quis adotar o home office. Ele queria que eu voltasse. Eu falei, não vou voltar. A gente é sócio, a gente é quase casado. Então, assim, ou você tem seu espaço, eu tenho o meu, ou a gente vai desgastar e vai separar. Então, vamos fazer o seguinte... Deixa eu trabalhar na minha casa. Você sai da sua casa, você vem andando, tá perto da sua casa. Aqui eu tenho que pegar no mínimo meia hora de trânsito pra ir, mas quase 1 hora pra voltar. Me deixa sossegado. Eu venho quando você sentir saudade, a gente senta, conversa, toma um café. Mas do escritório eu prefiro trabalhar daqui, porque lá é muito pequeno. Às vezes eu tenho vontade de matar ele. Então, perder meu réu primário, como eu brinco. Falo, não, cara, vamos fazer assim, porque eu acho que até rende. Porque quando eu tô lá, a gente conversa muito e o trabalho não rende. Então eu tenho que voltar pra casa e fazer retrabalho. Sim. Então eu prefiro trabalhar de casa, que eu sento. Eu sou muito noturno, adoro trabalhar de madrugada. Então ontem mesmo eu tava mexendo numa ação que a gente vai ingressar. E aí eu tava montando documento 3 da manhã. Caramba. Deixei os documentos prontos. Aí, até porque eu sabia que a gente vem pra cá hoje, falei, eu vou deixar já meio que adiantado, meu caminho andado, pra não dar problema. Sim. E aí, se eu vou pra lá, eu gasto meia hora pra ir, que é meia hora que eu começo a trabalhar. Mais 1 hora pra ir, que é mais 1 hora que eu tô perdendo de trabalhar. Sim. E que eu consigo ajudar a dinâmica, além de tentar ter qualidade de vida, de conseguir treinar na academia, de sair com um amigo e jantar, enfim, fazer minhas coisas. Mas ele não gosta muito do home office, não, eu adoro. Nossa. Cada um se adapta de uma forma, né? Eu sou do time dele, eu não curto muito eu adoro home office. É que o atleta é meio pirado, né? Eu sou meio pirado, porque eu não consigo ficar muito tempo sentado. Eu tenho que andar um pouquinho, dar respiração. Então, mas o bom de você trabalhar em casa é que você faz o quê? Eu trabalho um pouco. Aí eu quero almoçar, paro pra almoçar, assisto uma TV. Às vezes tô, mano, a mente não tá indo. Igor, vou tirar um cochilo, meia hora eu volto. Vou, tiro meu cochilo. Lá no escritório não ia ter essa liberdade total, entendeu? O escritório é pequenininho, é só pra nós dois mesmo. Isso é quando a mãe dele não tá lá, que fica os 3 apertadinhos. Então, na verdade, você busca ter uma qualidade melhor do seu tempo, né? E deixar de uma forma muito mais produtiva. Aprender a administrar ele melhor, exatamente. Maravilha. Monique, agora nos finalmente, se você tivesse que deixar uma mensagem pra 8 bilhões de pessoas, qual mensagem você deixaria pra essa galera? Seja feliz. Boa. Máximo. Seja feliz. Eu acho que a vida ela só faz sentido se a gente é feliz. Cada pessoa almeja aí, no seu pessoal, um tipo de felicidade. Tem gente que a felicidade é o dinheiro, tem gente que a felicidade é sair, tem gente que a felicidade é um relacionamento. E eu acho que você tem que buscar no seu interior as coisas que te fazem feliz. Como eu tive essa depressão e a gente vive em altos e baixos, todo dia eu tenho que buscar um pouquinho no meu interior coisas que me fazem feliz. E saber distinguir que, às vezes, a coisa que me faz feliz pode me fazer sofrer, então eu tenho que saber o limite do quanto eu quero ser feliz ali. Sim. Mas eu acho que quando você está bem com você mesmo, no seu psicológico, no seu interior, o resto, ele resplandece. Eu sempre, depois que eu parei de jogar, eu falo que eu criei muitas confianças que eu não tinha quando profissional.
tenho muita insegurança ainda em relação ao meu corpo, em relação a algumas coisas da minha personalidade. Mas na época que eu jogava, eu tinha muita dificuldade no meu corpo, porque eu falava que eu era gorda, era um pau de tripa, era gorda. Hoje eu tô gordinha. E hoje eu tenho uma segurança feroz para jogar. E aí eu entendi algumas coisas que, tipo, não é o outro, é sobre você. Exato. Então, eu fui buscar dentro de mim o que me fazia feliz. Pô, o que me movimenta o futebol, essa adrenalina do jogo, cara, eu vou ser feliz assim. A adrenalina do direito de fazer uma audiência, eu vou ser feliz assim. E aí, aos poucos, a gente vai cativando a busca da felicidade. Porque nunca vai estar nada perfeito. Às vezes vai estar uma coisa perfeita aqui, você fala, puta, minha vida vai caminhar agora. Aí vem, você toma uma rasteira, você fala, caraca, velho. Você nunca esperou. Sim. E buscar ser feliz não é fácil. E é sempre uma busca constante de evolução. Exatamente. Então, se eu fosse falar alguma coisa, sejam felizes. Busquem a felicidade. Busquem o que movimenta vocês na sua profissão, na sua vida pessoal, na sua vida emocional. Porque de nada vale a gente fazer tudo. E aí, até completando meu raciocínio, hoje eu entendo que eu não preciso estar... Óbvio que é importante estar 100% fisicamente, é ótimo, excelente. Mas o que adianta eu estar 100% fisicamente e 0% mentalmente? Exato. O corpo não anda. Então, hoje eu prefiro estar 97% mente boa, 100% mente boa e 5% corpo ruim, do que estar com o corpo bom e isso aqui não funcionar mais. Exato. Então, eu sempre falo que o que movimenta a gente para buscar a evolução constante é a felicidade. Então, eu sempre falo, busca ser feliz. Busca o que te movimenta. Maravilha. Perfeito. Manda suas redes sociais pra galera. Galera, quem quiser me seguir aqui, Monique Somose, por favor, me sigam. Quiser deixar do escritório também pra galera te procurar. Eu acho que eu tô usando meu pessoal de cabeça, eu não sei se tá a DV Mafei Bellini, que tá no nome do meu sócio. Mas tá aparecendo aqui bonitinho Mas embaixo. vai no Monique Somose. Também queria agradecer meus parceiros, Umbro, GK12, House Training, Red Fit, por aí vai. Obrigado pela parceria, sempre... Importante a gente lembrar quem nos dá a mão, né? Exatamente. Maravilha. É isso aí, galera. Esse foi o nosso Pode Desconstruir, um lugar de livre pensamento e de ideias relevantes. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. TikTok, Spotify, YouTube. Exato. Tem algum? Não, TikTok? é isso. Já Aqui foi. a gente já tá, né? Exatamente. Aqui no YouTube a gente já tá. Então, e também segue a gente no nosso pessoal, que o meu é Igor com hsouza.ufc. E o meu é a.line Brito. Gente, muito obrigada, Eu que Monique, agradeço, foi por um toda prazer. a partilha aí, por toda a experiência que você teve, pelas mensagens belíssimas que você deixou aí pra Obrigado. galera, tá? Sensacional. Obrigado. Obrigado, Monique. foi uma honra estar aqui hoje. Galera, grande beijo pra Beijo. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.